Olá, meus queridos e amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vocês. Amém? Estamos felizes porque essa tarde de sábado, dia 21 de setembro de 2024, estamos felizes aqui porque até aqui o Senhor Jesus tem nos abençoado, tem nos dado grandes vitórias. As lutas, na verdade, são grandes, são muitas lutas, mas em todas elas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e nos garante a vitória. Em Jesus somos mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? Vamos meditar mais uma vez a palavra do Senhor Jesus. O texto dessa tarde se encontra em São Mateus, ou seja, se encontra em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36 a seguir. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus? O Senhor Jesus disse no seu sermão a exortação à vigilância. Diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu Pai. Daquele dia e hora os anjos não sabem, o Filho não sabe, mas unicamente meu Pai. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, quem é inscrito no meu canal, eu creio que já assistiu vários vídeos meu postado a respeito do arrebatamento. Quem vai subir, quem vai ficar, quem poderá ficar, quais são os motivos pela qual o crente poderá não ser arrebatado, os tipos de crentes que não irão subir. Porque, meus irmãos, no arrebatamento não serão todos os crentes que irão subir. Aqui em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, Jesus deixou bem claro que 5 eram prudentes e cinco virgens eram loucas, e somente as prudentes entraram no gozo do seu Senhor para as bodas. Não eram 10 virgens, somente 5 virgens prudentes subiram e entraram para o gozo do seu Senhor. 5 loucas ficaram, mas eram 10 virgens. As 10 estavam juntas. As 10 virgens participavam de todas as atividades. Tudo que uma fazia, outra fazia. Eram 10 iguais. As pessoas não notavam diferença. É igualmente hoje, dentro das igrejas, dos templos evangélicos, a gente olha aquela bênção. Irmãs bem vestidas, irmãos bem vestidos, com ternos, gravatas. As pessoas
cantando, louvando, meditando na palavra, pregando a palavra. E às vezes nós nos enganamos. Pensamos que são virgens prudentes, que são pessoas santas. Se você chegar dentro de uma igreja com mais ou menos 100 pessoas e você olhar para elas no seu exterior, logicamente as aparências se enganam, mas às vezes você poderá olhar e falar: aquele irmão ali, ele tem um perfil de um servo de Deus, aquele pastor é um servo de Deus, ele veste muito bem, ele fala muito bem, ele expressa muito bem a palavra, é aprofundado, aquele irmão é um teólogo, é um irmão muito sábio, cita vários versículos da Bíblia. Eu não tenho nenhuma dúvida que aquele irmão, Jesus vindo, ele vai ser arrebatado. Só que tem um porém. E a intimidade dele com Deus. E a intimidade dele com Deus. E o testemunho dele. E a vida dele íntima com Deus. Será que ele vive aquilo que ele prega? Será que ele, por dentro, ele é o mesmo que ele é por fora? Com boa aparência? Ou ele está dentro daquela frase que as aparências se enganam? Meus irmãos, temos que ter cuidado. Ultimamente, muitos líderes, muitos homens que a gente olhava e falava: é um homem de Deus. Não tem dúvida, aquele irmão, aquele pastor, aquele líder, aquela irmã, cara, não tem jeito. Se Jesus vir hoje, vai subir hoje. Vai ser arrebatado. Eu todo momento, meus irmãos, eu olho para mim, eu olho para dentro do meu interior e começo a meditar: Jesus, o que está faltando? O que preciso endireitar na minha vida? Eu começo a questionar eu mesmo. Eu olho para mim: será? Eu começo a observar em que sentido eu posso ser reprovado por Deus. Quais minhas obras? O que eu estou fazendo de errado? No que eu preciso endireitar? As minhas veredas estão tortas, eu preciso endireitar minhas veredas. Alguma coisa que eu possa estar fazendo errado, eu tenho que endireitar. Nós temos que viver, meus amados. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. É a vereda do justo. Nós temos que cada dia mais melhorar. Eu não posso viver hoje o que eu vivi há 10 anos, 20 anos atrás. Cada dia melhorando mais. Melhorando cada dia mais. Tem crente que ele se acomoda. Ele se acomoda. Quarta-feira estou na igreja. Sexta-feira estou na igreja. Domingo estou na igreja. O mesmo perfil, a mesma personalidade, a mesma conduta. Se ele foi na quarta-feira servir a Deus, prestar um culto a Deus, ele foi de uma forma, na sexta-feira ele tem que estar melhor. Alguma coisa que ele estava fazendo que Deus não estava se agradando, ele tem que procurar melhorar. Na sexta-feira ele ir sem aquele problema. No domingo ele tem que ir melhor do que ele foi na sexta. Temos que irmos melhorando, meus amados, cada dia mais. Eu postei aqui alguns vídeos e Deus me deu uma revelação sobre o mês de abril do próximo ano, de 2025. Apareceu um calendário no céu muito grande. Eu deitado, dormindo, eu estava dormindo fisicamente, e no sonho
no sonho que eu tive, na visão, eu estava deitado também. E eu olhei para cima e eu vi aquele calendário muito grande do mês de abril. Mas foi muito rápido, apareceu o calendário. Quando eu olhei e fixei meus olhos, o calendário desapareceu. Aí eu pensei, o que é isto? Veio na minha memória, veio dentro do meu consciente. Poderá ser o mês do arrebatamento da igreja. Poderá acontecer o arrebatamento da igreja nesse mês. Só que eu fiquei assim, falei, não pode ser. Para mim o arrebatamento vai acontecer lá por 2030, por aí, até lá já muitas coisas no Brasil melhoraram, né? A economia do Brasil voltou novamente a ficar em alta. Muitas pessoas que não estão trabalhando bem em prol da nação irão melhorar, ou irão trocar os novos governantes, coisas assim. Só que Deus não está preocupado com a terra. Quem é o governador, quem é o presidente, quem é o prefeito, quem são os governantes, quem são os... Deus não está preocupado com isso. A palavra de Deus, ela não muda. Muda os governantes, muda o sistema de governo, muda tudo. O sistema monetário, as moedas, muda tudo. Tudo muda. A natureza humana, o comportamento humano, o pecado está multiplicando cada vez mais. Coisas absurdas que nós não víamos há 20 anos atrás, estamos vendo hoje, coisas absurdas. Você olha para uma pessoa, você não sabe se aquela pessoa tem a pele branca ou a pele escura, porque é coberto por tatuagens. As pessoas estão tatuando nariz, boca, lábios, orelha, testa, rosto, braço. Você olha na pessoa, você não sabe se é uma pessoa ou se é um mapa cheio de risco, cheio de flores, cheio de rosto, de todo quanto é tipo de coisas. O ser humano hoje acabou. Ele não valoriza mais o seu próprio corpo. O corpo dele transformou-se num painel de gravuras, desenhos. A humanidade não está preocupada com nada mais não. A nossa humanidade hoje não está preocupada não, meus irmãos. Não está preocupada mais com nada não. O Evangelho, estão enojados do Evangelho. Ninguém mais quer saber de ouvir mais a palavra de Deus, não. Nós temos que pregar agora para os crentes. Quem tem que ouvir o Evangelho agora são os crentes. Os crentes incrédulos. Tomé, você fala sobre o arrebatamento? Não. Eu postei vídeo sobre o arrebatamento aqui. Teve vários comentários dizendo que, irmão, daquele dia e hora ninguém sabe. Mas eu não falei dia e hora. Eu falei o mês de abril de 2025. Eu não falei dia e hora. E se Deus me falar no sonho, eu vou falar sim. Se for me revelado em visão dia e hora, eu vou postar dia e hora. Eu só posto aquilo que Deus me mostra. Deus tem me mostrado muitas e muitas visões. Muitas delas eu postei, muitas não. Já fazem 10 anos que eu estava deitado, eu vi um asteroide caindo sobre a Terra. Um asteroide. Eu postei um vídeo sobre a queda de um asteroide. Mais ou menos 100 metros de comprimento por 80 mais ou menos 80 metros de largura e 50 metros mais ou menos de altura. E esse asteroide ficou a 1 quilômetro distante da Terra, de altura, fora, mais alto do chão, 1 quilômetro mais ou menos de altura, 1000 metros. O asteroide ficou parado. Um asteroide de 100 metros, mais ou menos 100 metros. Era uma pedra bem preta, de um lado era a cor ocre, e ela girava no ar. Ela girava no ar, essa pedra. Ela ficava girando. E parada, como se fosse um balão. Eu assustei porque nunca vi eu vi uma pedra, eu pensei que era uma montanha. Falei, mas está no ar. Vai que não cai essa pedra pesada. Uma pedra dessa aí não dá nem para calcular o peso de uma pedra dessa. E ela veio lá do espaço. Eu estava deitado na grama com as crianças, deitado assim,
mais ou menos meio-dia, por aí, 10 horas da manhã. Era de manhã, estava tudo claro, o céu claro. Eu vi essa pedra pequenininha, vindo lá de cima. Eu falei, crianças, tá? Tinha várias crianças comigo, não sei, não lembro se era parentes, sobrinhos, o que era, ou era crianças e filho de algum amigo. E eu falei, criança, está caindo uma pedrinha lá de cima. Só que a pedra, ela veio lá de cima, ela estava mais ou menos 1000 quilômetros de altura, ela veio pequenininha e veio aumentando, vai aumentando. Quando chegou a média de 100 quilômetros, ela já estava bem grande, tamanho de uma casa. Quando ela chegou a 1 quilômetro de altura, ela estava seu tamanho mais ou menos de 100 metros. Eu assustei, só que ficou parada. Ela ficou parada e no sonho nós não podemos determinar quanto tempo ela ficou parada, quanto tempo que essa pedra ficou parada. Eu sei que eu brincando com as crianças e a pedra lá, ela ficava girando no ar, girando, como se fosse um balão, para lá e para cá, parada. E eu falei, mas olha, você está vendo, criança? Todo mundo ficou apavorado. Mas como é que essa pedra está parada no ar e não cai? O que está segurando essa pedra que ela não cai? O que estava segurando ela é o tempo, a gravidade, o tempo. O tempo estava segurando aquela pedra, o tempo. Será que essa pedra já não está caindo? Não está vindo para a terra? Eu vi, eu não estava eu estava dormindo, mas eu estava como que fosse acordado. Para mim, eu estava acordado, vendo aquela pedra acordado. Depois de algum tempo, eu deitado ali na grama, passaram-se mais de 3 horas. Essa pedra caiu. Ela caiu, só que ela não estava em cima da minha cabeça, ela estava um pouco mais distante de mim. Distância de uns 3 quilômetros de distância. Ela caiu na direção que ela estava lá. Ela caiu lá, na direção que ela estava, longe de mim. Aí eu corri rapidinho, no sonho tudo é rápido. Eu corri até na cratera onde ela formou. A cratera foi mais ou menos 5 quilômetros de profundidade dentro do chão, 5 quilômetros. Eu cheguei na beirada, eu olhei assim, não tinha como ela chegar bem na beiradinha. Ela entrou no chão, sumiu de chão adentro. Até agora não caiu esse asteroide, até agora não caiu. É um sonho que eu tive, uma visão que eu tive. Eu tive outra visão também, que eu estava com muitas pessoas à beira de uma floresta. E eu de repente escutei um barulho muito alto, muito grande. Eu pensei que era, sei lá, como se fosse onda do mar. Mas era na beira de uma floresta. As árvores com 20 metros, 30 metros de altura, árvore alta. Quando eu olhei acima das árvores, ondas que vinham, ondas do mar que vinham cobrindo aquelas florestas. Esse sonho eu tive há uns 3 anos atrás. E do asteroide uns 10 anos. Até agora eu não vi nenhum tsunami cobrindo nenhuma floresta. Mas Deus me mostrou isto. Por quê? Deus me mostrou e até agora não aconteceu. Assim, a última visão que eu tive foi a visão do abril de 2025. Não quer dizer expressamente que irá acontecer em abril de 2025. Poderá acontecer. Só que eu tive essa visão. Eu estou contando apenas uma visão que eu tive do abril de 2025, que poderá acontecer o arrebatamento. Mas quem sabe é Deus. Aquele dia e hora ninguém sabe, dia e hora. E se Deus resolver revelar para alguém, para mim, eu me considero o menor da terra e estou lutando para ser o menor, hein? Estou lutando para ser o menor servo da terra. Estou lutando mesmo para isso. Estou buscando mesmo a presença do Senhor todo instante. Me desliguei de todas as coisas do mundo. 1 João 2,15. 1 João 2,15. Eu estou procurando cumprir esse versículo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E você... Talvez não, mas muitas pessoas que nos assistem ainda não estão libertas, estão amando o mundo. Estão amando o mundo. Mas, irmão Ademar, o que é o mundo? O mundo
O mundo? O mundo? O que é o mundo? Meus irmãos, eu fui escravo do mundo, do pecado, muitos anos. Quarta-feira, eu ficava ansioso olhando para o relógio. Sabe por quê? Eu ficava olhando para o relógio lá na igreja, lá no culto. Eu não via a hora do relógio dar 9 horas para terminar o culto. E às vezes o pregador passava um pouquinho das 9 até as 9h05, 9h10. Eu ficava ansioso, meu Deus do céu. Eu vou chegar em casa atrasado. O jogo já está passando na televisão. É o jogo de futebol. Eu era amante do jogo. Você é amante do jogo, do futebol? Então você está amando o mundo. Quem gosta de futebol, gosta de televisão, gosta do mundo. É o mundo. Porque naquele exato momento que o crente está vendo futebol na sua casa, o cara que é ímpio, que é pecador, está vendo na casa dele também. Então você está na mesma situação que aquela pessoa do mundo está. O crente imaginou, vem da igreja, eu chegava em casa rapidinho, já ligava a tira-visão e já ia ver o futebol, já ia aplaudir lá os jogadores. Aquilo que eu tinha recebido, aquele alimento espiritual da igreja que tinha do culto, esvaziava tudinho, saía tudo. O Espírito Santo já afastava de mim, porque o Espírito Santo não aceita. Meus irmãos, o Espírito Santo não aceita que um servo dele venha a participar das coisas do mundo. Torna-se um crente morno. Crente morno. Apocalipse. Vamos ver aqui? Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus irá vomitar o crente morno. Se você é um crente morno, tenha certeza que você vai ser vomitado pelo Senhor Jesus naquele dia. Ou melhor, você não vai nem ser arrebatado. Você, que eu digo assim, quem está praticando isso, não é quem está assistindo o vídeo. Quem está nessa prática do mundo não vai ser arrebatado. Não vai. Foi me revelado que só vai ser arrebatado o crente fiel. Não é credencial, não é o seu certificado de teologia, nada disso. Não é o seu título de líder. Ah, eu sou líder de tal ministério, eu tenho tantos membros que eu sou responsável por eles. Mas aí não vai, para Deus não adianta nada. Ah, eu tenho um ministério com 100, 200, ou 250, ou 300 congregações. Não adianta nada, para Deus aí não vale nada. São obras. Se você tem obras, você vai ter o seu galardão. Mas salvação não é comprada com nada disso não. O ladrão lá da cruz não dirigia igreja nenhuma. O ladrão da direita de Jesus não era dirigente de igreja, talvez não era nem batizado. Não era nada. E foi salvo antes do sacerdote e do sumo sacerdote, que eram homens da lei, homens cumpridores, que tinha a Bíblia na cabeça. Naquela época não tinha a Bíblia, porque só tinha o Velho Testamento. Mas era um homem que tinha o Torá, tinha tudo quanto é conhecimento teológico, escatológico. Não adianta nada. Fama não adianta nada. Eu sou pastor fulano, sou conhecido internacionalmente, por todas as convenções, eu sou líder. Não adianta nada. Líder de convenção,
pastor famosão que anda na rua aí, ó, todo mundo olhando para ele, ó, aquele, ó, o pastor fulano. Não adianta nada. Para Deus o que adianta são as obras e a sua intimidade com Deus e a santificação separado do mundo. Retira do seu coração a soberba, o espírito de grandeza. Tem pastor que gosta de ser idolatrado. Tem líderes que gostam de ser idolatrado. Quando ele vem visitar a cidade lá, onde ele tem várias congregações, ele vem de helicóptero, vem de avião, todo mundo fica lá no aeroporto esperando ele chegar, e chegou o nosso líder, todo mundo quer tirar foto com ele, abraçar ele, tudo. Idolatria pura. Jesus chegava em muitas aldeias samaritanos, Jesus chegava lá na Judéia, Samaria, Jesus chegava lá em Cafarnaum. Jesus só foi bem recebido lá em Jerusalém, na entrada, montado no jumentinho. Aí colocaram vestimentos, roupas, e colocaram ali tipo tapete vermelho para Jesus entrar em Jerusalém. Colocaram folha de coqueiro, sei lá, para Jesus entrar como se fosse um tapete vermelho, né? Que usam em muitas igrejas para entrar os líderes pelos tapetes vermelhos. Só que Jesus saiu por aquele mesmo local carregando uma cruz em seus ombros e sendo chicoteado, espancado, cuspido, humilhado por nossa causa. E nós às vezes não valorizamos isto. Muitas vezes nós sequer lembramos o que o Senhor Jesus fez por nós. Então, meus amados, nós estamos diante de uma polêmica muito grande. O arrebatamento da igreja, muitos crentes incrédulos, mais uma vez eu falo, pensam que Jesus vai demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Estão com projetos e projetos e projetos. Vão ficar. Porque são virgens loucas. Não estão preparadas, esperando o noivo. Jesus está voltando. Eu estou ainda tirando as minhas conclusões sobre o calendário do mês de abril do próximo ano. Estou aqui fazendo uma análise, estou analisando aqui os acontecimentos entre Israel e as demais nações, o que está acontecendo dentro das igrejas, o esfriamento, irmãos se esfriando na fé, coisa absurda acontecendo, meus amados. Então, meus irmãos, não podemos de maneira nenhuma perdermos o foco. Então, meus irmãos, nós não podemos perder o foco. Eu já vi pessoas dizendo assim: não, irmão, você está equivocado. Jesus vai voltar daqui a muitos anos ainda, tem muitas nações para serem evangelizadas. São Mateus 24, 22, Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O pecado vai chegar a tal ponto, meus irmãos, o pecado vai chegar a tal ponto que muitos crentes que são fiéis a Deus não vão suportar as afrontas. O diabo está trabalhando dia e noite, o diabo não dorme. Você pensa que o diabo dorme? Pensa que ele dorme? Ele é um ser espiritual, o espírito não dorme, o que dorme é a nossa carne, a nossa matéria. Enquanto você está dormindo, o diabo está trabalhando, até no sonho ele vem te perturbar. Até no sonho, você tem pesadelos, perseguições malignas no sonho. Por isso que quando você vai dormir, você tem que deitar, você tem que pedir a proteção divina, que Jesus venha cobrir-nos com teu sangue, para nos proteger de todas as potestades malignas, todas as entidades malignas, principado das trevas que quer perturbar o crente até mesmo no sono, dormindo, sendo tentado pelo diabo. Que Deus possa nos abençoar grandemente, meus irmãos, que possamos cada dia mais ficarmos atentos, vigilantes, porque
Aqui no 1 Coríntios 15, 52, vamos ver aqui. 1 Coríntios 15, 52, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão com corpos incorruptíveis e nós seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, muito rápido. O arrebatamento vai acontecer muito rápido. E aqui em São Mateus, aqui em Mateus 24 e 27, diz que assim, Jesus diz que assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lá em Coríntios foi Paulo que escreveu, e aqui em Mateus foi Jesus que disse, quem disse para os discípulos, que como o relâmpago sai do oriente até o ocidente, será a vinda do Filho do Homem muito rápido. Quem está esperando Jesus vir do céu, todo olho verá, é Israel. Para a igreja vai ser num piscar de olho. Para Israel sim, após a grande tribulação, Jesus vai vir bem devagarzinho, todas as nações irão ver Jesus descendo para livrar Israel das demais nações. Eu não tenho dúvida nenhuma, nós somos a geração do arrebatamento. Muitos crentes que estão afastados da presença do Senhor irá ficar. Muitos desviados, muitos estão brincando dentro da igreja mesmo, tomando Santa Ceia, congregando, mas estão brincando. Estão levando na brincadeira. Estão dentro das igrejas ali, só mesmo para fazer número, esquentar banco. Então ali, ficaram no comodismo. Ah, todo culto eu estou lá na igreja, eu canto, eu prego, às vezes dou uma palavra e tal, sou dizimista, sou ofertante, estou lá, já estou salvo. Negativo. Se você não viver uma vida íntima com Deus, jejuando, orando, buscando pelas madrugadas, se possível indo para os montes, procurando viver uma vida em comunhão com Deus, separado do mundo, arranca da sua casa, atira a visão, joga no lixo. Foi me revelado que a tira-visão vai deixar muitos crentes, não vão subir no arrebatamento, por causa da tira-visão. Muitos crentes estão pregados, idolatrados pela tira-visão. Ali passa tudo quanto é coisa que não presta. Não presta. Eu vivi muitos anos escravo da tira-visão. Joguei, dei fim nela. Dei de presente para uma pessoa. Meus amados, que Deus possa nos abençoar. Eu não quero ser um santarrão. Eu não pretendo ser um santarrão, nem um crente melhor que todos. Eu quero ser o menor no reino dos céus, bem pequenininho, está entre os pequenininhos. Eu nunca angariei fama, nunca angariei popularidade, nunca busquei honras, nunca quis ser nada do que eu sou. Nada do que eu sou. Eu nunca quis ser famoso. Eu não gosto da soberba. Não gosto da vaidade. A vaidade não é só as coisas exteriores. A vaidade é você querer buscar méritos próprios, honras. A vaidade é você querer ser visto por todos. Vestir as melhores roupas para que alguém olhe para você com outros olhos. Não.
Afasta de mim a vaidade, afasta de mim o espírito de grandeza, a falsidade, afasta de mim a ambição. Eu quero no meu coração somente a humildade, o amor, a união, a paz. Eu quero no meu coração amor ao próximo. Eu quero ter no meu coração a santificação, a minha intimidade com Deus, buscar cada dia mais o Senhor Jesus, procurar andar na presença dEle, amar o próximo. Tem muitas pessoas que, eu não gosto de irmão fulano. O que você está fazendo na igreja? Você não gosta de irmão fulano, nem irmã não gosta de irmã fulana? O que você está fazendo na igreja? Fazendo o que na igreja? Se Jesus mandou nós amar os nossos inimigos, Jesus mandou nós amarmos os nossos inimigos. Se você não quer amar nem seu irmão, nem a sua irmã, irmão espiritual, né? E às vezes até mesmo irmão carnal. Vou parar por aqui, que Deus abençoe a todos. Que a graça e a misericórdia do nosso Deus, Salvador Jesus, venha nos despertar e venha nos fortalecer cada dia mais. Porque se Jesus voltar o próximo ano, possamos estarmos preparados para subirmos no arrebatamento. Faça uma reflexão na sua vida espiritual. Vê como é que você está diante de Deus. Faça uma consulta, você e Deus. Como é que está o seu íntimo com Deus? Procure melhorar cada dia mais, para você ser um dos que irão ser arrebatados naquele dia que está muito perto. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.